Oi. Você também já passou por alguma situação em que você se sentiu, talvez pressionado, tendo que optar entre uma decisão racional ou uma decisão mais emocional do coração? Com certeza sim. Todos nós, enquanto seres humanos, a gente vivencia vários desafios, situações no nosso dia a dia em que por vezes nos sentimos questionados ou nos questionando sobre qual é o melhor caminho a seguir. Um caminho da razão, da lógica, daquilo que consideramos que é o certo, acreditamos nessa direção, ou um caminho do que o coração, a intuição nos guia e que a gente está sentindo que tem alguma informação ali diferente que talvez não esteja tão clara ou não tenha sido falada. Esse tipo de situação é muito comum e que bom que a gente tem aprendido, né, que mais do que ter que escolher ou optar entre uma ou outra, é fazer esse caminho de conexão entre, né, o nosso cérebro, a razão, e o nosso coração, o nosso sentir. Então é um pouco sobre esse tema, né, da importância da conexão da mente e do coração, do cérebro e do coração, do sentir, que eu quero falar um pouco mais com vocês dessa perspectiva também da psicologia positiva, muito ancorada nas pesquisas da doutora Bárbara Fredrickson, né, da Universidade da Carolina do Norte, que estuda o tema de positividade, de emoções positivas, junto com uma equipe enorme de pesquisa, né, há mais de 20, 30 anos já. Então, ela tem materiais, livros, pesquisas publicados que reforçam, né, a importância da vivência das emoções positivas e da positividade. E num livro, né, dela que se chama Amor 2.0, ela traz assim, né, o amor é o nutriente essencial que as suas células buscam, conexão de verdade, e positiva com outros seres vivos. E que quanto mais você o vivencia, né, a vivência do amor, mais você se abre e cresce, tornando-se alguém mais sábio e em harmonia, mais resiliente e eficaz, mais feliz e saudável. Então, vindo, né, de uma pesquisadora de tantos anos de dedicação, né, no campo da ciência, trazendo isso também, e reunindo outros saberes também do Instituto HeartMath, que também fica nos Estados Unidos. Eles vêm pesquisando desde ali dos anos 2000, né, essa questão do nosso coração enquanto órgão físico e qual é o impacto que ele gera, né, no nosso corpo todo. E algumas informações muito interessantes e relevantes eles têm descoberto, né, e trazido também à tona para toda a humanidade. Então, foi em 1991, né, que a ciência descobriu algo que até então não se tinha conhecimento, que são células neuronais no coração. Né? Então, a gente pensa que às vezes neurônios, né, a gente tem apenas no cérebro. Então, foi comprovado em 1991 de que nós temos, todos os seres humanos, né, nós temos ao redor do coração, no nosso coração, no órgão físico mesmo, células neuronais, ou seja, células que pensam também, né, que funcionam da mesma forma como funcionam as nossas células no cérebro. Então, é como se tivéssemos no nosso corpo dois cérebros, né, um no coração e outro realmente na cabeça. E como que isso tudo funciona, como são essas conexões, qual é o impacto que isso tem na nossa vida, né? Então, diversas pesquisas têm sido feitas. E nessa intenção de descobrir o que isso significa para nós seres humanos, o que poderia impactar e mudar na nossa vida se nós tivéssemos um conhecimento de como usar ativamente mais essa nossa rede, né, neuronal no nosso coração também. E como que é essa conexão, né, dela com o nosso cérebro também? Porque na medida em que elas são independentes, ao mesmo tempo elas são interligadas e conectadas, como tudo no nosso corpo.
E eles nessas pesquisas, então, eles foram observando o que acontecia, né, monitorando em laboratório, com pessoas que estavam se sentindo tristes, preocupadas e como que o coração respondia. E quando a pessoa sentia, né, uma emoção de alegria, de gratidão, de apreciação, de compaixão, também como se comportava o coração e essa rede neuronal do coração e a conexão com o cérebro. Então, com muitas pesquisas, muito monitoramento, a ciência foi descobrindo algo que talvez, né, muitos seres humanos, muitos tenham trazido essa consciência de alguma forma, mas talvez não com evidências científicas até então, da importância dessa conexão, né, entre cérebro e coração. Então, não como um ou que toma uma decisão baseada em apenas um ou no outro, e sim como um convite para todos nós, né, enquanto seres humanos, podemos integrar e trazer essa conexão para gerar, como disse mesmo essa nossa pesquisadora, né, a Bárbara, de que gera uma vida então mais resiliente, mais feliz, mais saudável. Então, ela não está falando isso por achar que é assim, mas porque de fato isso vem sendo comprovado sistematicamente ao longo dos anos, em milhares, né, de pessoas que têm sido pesquisadas, o impacto que isso gera na nossa vida. Então, baseado nessas pesquisas do HeartMath também, eles descobriram um padrão de batimento cardíaco que eles identificaram e chamaram de coerência cardíaca, que é uma forma, né, com que o nosso coração se comporta quando ele está acessando essas emoções que são positivas, não de uma forma racional, só pela mente, mas de uma forma sentida verdadeiramente no coração. Então, mais do que acessar apenas a rede neuronal, né, e como a gente acessa essas redes, é a importância desse sentimento mesmo. Então, é a questão do sentir, né? Então, como que a gente integra o sentir com o pensar, para que a gente possa viver a nossa vida tomando as decisões que a gente toma diariamente, a todo momento, desde as pequenas decisões do como você se comporta diante de uma interação com uma pessoa, até momentos de conversas profundas, significativas, seja em casa, né, com seus familiares, pessoas que você ama, ou seja em situações de trabalho profissional, em que decisões importantes também são tomadas, de gestão, né, e em todos os âmbitos. Então, como que a gente pode, conhecendo tudo isso, usar tudo isso a nosso favor? O que significa? Como a gente faz? E é um pouco mais sobre isso que eu tenho então pesquisado, descoberto também para mim mesma na minha vida e aplicado. Eu tenho me permitido experimentar e vivenciar um pouco mais essa coerência cardíaca. E é sobre ela que eu quero falar um pouquinho mais e convidá-los para a gente experimentar. Talvez você já conheça, e mesmo que você já conhece, é muito bom, porque quanto mais a gente ativa e mais vivencia essa experiência para nós, a gente vai tornando ela real. Porque como a gente também aprende no campo da psicologia positiva, ciência da felicidade, né? A importância de que como você vive os seus dias é como você vive a sua vida. Então, se você quer viver uma vida mais feliz, né? E a gente está aqui celebrando a Semana da Felicidade para ativar ainda mais todos esses conhecimentos, essas práticas, esses saberes, né? Na nossa vida e no nosso dia a dia, porque são em pequenas escolhas e em muitos momentos, micro momentos mesmo, que essas emoções, esse conhecimento, essa sabedoria de conexão entre a mente e o coração pode sim ser mais intencionalmente ativada, como um poder de escolha, né? Nós temos esse poder de escolha, então como a gente pode usar a nosso favor, nosso próprio benefício, e em fazendo bem pra gente, né, que é um movimento de uma autorresponsabilidade, de um amor próprio, o quanto que a gente consegue também
ser pessoas melhores, interagir de uma maneira mais saudável com todos ao nosso redor. Então, sim, a gente gera impactos, né, como ondas que reverberam com cada pessoa onde a gente atua. Novamente, dentro de casa e também no nosso trabalho. As interações profissionais, elas são muito mais produtivas e eficazes quando nós conseguimos também integrar essa conexão dentro de nós, pela forma como a gente age. Tem aí, né, já há mais de uma década, 2 décadas, muitos conhecimentos falando da importância da gestão emocional, né, da inteligência emocional, também com o professor Daniel Goleman, e que é um dos pesquisadores, né, mais antigos desse tema, uma referência importante, trazendo para nós a importância dessa gestão emocional. Então, muitas vezes, como gestores, a gente tem essa capacidade também de inteligência, né, e conhecimentos que são importantes para gerir a nossa vida, a nossa família, nosso trabalho, nossa empresa e negócio. Mas às vezes a gente esbarra no que as pessoas falam que é o comportamental, né? A pessoa não tem uma capacidade de autorregulação emocional. Então, essa gestão é importante e tem a ver com o nosso coração. Então, a gente está falando da mesma questão. E essa questão da coerência cardíaca é algo muito simples e muito poderoso, que, como diz, né, um outro pesquisador, cientista, o Greg Braden, ele fala assim: somente nós, seres humanos, temos a capacidade eletiva, né, de realmente escolher fazer uso dessa inteligência como uma livre demanda, ou seja, no momento em que a gente quiser. Então, em tendo o conhecimento, a gente pode escolher ativar e usar no momento em que a gente quiser. Né? Então, nós somos a única espécie capaz de fazer isso. Então, é algo muito poderoso, que é novo ainda, né, da ciência, e que realmente contribui para uma vida mais feliz. E aqui eu quero trazer, em parte, o meu próprio testemunho de alguém que tem vivenciado isso, essas técnicas, né, de coerência cardíaca mais vezes ao longo dos meus dias, e o impacto que isso tem trazido de verdade na minha vida, no sentido de eu me sentir mais centrada, mais calma, porque é aliado a essas técnicas também de mindfulness, de atenção plena, mas é um passo além. E é por isso que eu quero sugerir a gente fazer um exercício de experimentar essa coerência cardíaca, que é quando a gente consegue trazer o nosso coração, o nosso órgão coração, para o seu estado de movimento, né, e de batimento mais eficaz, que potencializa da melhor forma o seu funcionamento biológico mesmo e conexão com o nosso cérebro. Então ele consegue daí enviar informações para o nosso sistema nervoso central, para o nosso cérebro, organizando e trazendo coerência da melhor forma possível para todos os nossos sistemas. Para o nosso sistema cardíaco, nosso sistema de pressão, né, arterial, nosso sistema hormonal, respiratório. Então, todos eles são harmonizados dessa forma chamada coerente, né, que é como se fosse a melhor forma. Então, se a gente pudesse colocar o nosso corpo físico e a questão da mente, do coração, né, na sua melhor performance, é quando ela está nessa coerência cardíaca e, portanto, num sistema de coerência, né, em todo o corpo. Como que a gente ativa isso? Então, existem algumas técnicas, né? O Instituto HeartMath tem desenvolvido isso ao longo dos anos e tem ensinado isso também. Mas tudo começa com um primeiro movimento, que é esse que nos coloca em coerência cardíaca, que tem a ver com uma respiração focada no coração, né? Então, ela acontece em 3 passos. Como eu já falei, ela é bastante simples, mas que quando a gente faz isso como uma escolha intencional e vive ela no momento presente, ela se torna real, a gente sente e vivencia, experiencia no nosso corpo e
conseguimos viver todos os impactos e reverberações que ela nos traz, gerando então mais felicidade. Então, o que que acontece? Esses 3 passos, né? O primeiro passo é um convite de você trazer o foco de atenção. Então, é uma mudança de foco de atenção para a região do coração. Então, às vezes quando a gente está pensando, a gente se imagina dentro da mente muito na cabeça. Então, a intenção é você trazer a atenção para o coração, para a região do coração. Esse é o primeiro passo. Então, você intencionalmente traz a sua atenção e a sua mente, assim, né? O foco da atenção para a região do coração. O segundo passo tem a ver com a sua respiração. Então, você conseguir prestar atenção na sua respiração e respirar de uma maneira calma, natural, e buscando equilibrar mais ou menos o mesmo tempo de entrada do ar e de saída do ar, se permitindo fazer talvez a saída do ar um pouquinho mais longa do que a entrada do ar. Então, é colocar realmente atenção, né, nessa região e respirando. E olha só como é mágico, né? Eu costumo dizer assim que não é por acaso que os nossos pulmões estão abraçando o nosso coração, né? Então, no nosso corpo, os pulmões estão envolvendo o nosso coração. Então, é tão perfeito que quando a gente vai trazendo essa consciência, a gente se empodera ainda mais. Então, sentindo, né, trazendo atenção para essa região e sentindo o movimento da respiração dos pulmões entrando o ar e saindo o ar e fazendo esse movimento de expansão, contração, natural, que acontece sempre o tempo todo, mas com a sua atenção e foco de atenção aqui, você vai percebendo isso. Esse é o segundo passo. Então, primeiro é o foco de atenção, o segundo é a respiração, calma, tranquila, tomando sempre a expiração um pouquinho maior do que a inspiração e sem forçar. E o terceiro passo, então, é você ativar uma emoção regenerativa, ou seja, uma emoção que te faz bem, que te faz sentir vivo, feliz. Você ativa uma emoção. Como a gente faz isso? A gente procura lembrar de algum momento em que você já viveu um momento muito gostoso, muito próspero, de muito carinho, de muito amor, ou de muita apreciação, né? Ou de um pôr do sol, ou de uma natureza maravilhosa, ou de uma cena de gentileza que te tocou profundamente. Então você pode ativar, né, uma sensação de gratidão no coração, mas sentindo verdadeiramente. Então você ativar uma emoção é você relembrar, entrar em contato com ela, e aqui nessa região do coração, trazendo essa atenção, a respiração e essa emoção. Então, sente, é sentir de verdade essa emoção acontecendo no momento presente. Por mais que já tenha acontecido, é você se permitir, assim como a gente relembra, né? Ressentir, mas não de ressentimento, e sim de sentir novamente aquela emoção boa. Então, seja qual for a emoção que você escolher, você ativa e sente, e fica respirando e sentindo aquela emoção novamente. É importante, quando são as primeiras vezes, a gente poder fazer isso de uma forma bastante introspectiva, né? Trazendo atenção para dentro. Então, fechar os olhos ajuda, contribui para isso. Então, eu vou me permitir fechar os olhos aqui também por uns instantes, junto com vocês, convidando para esse movimento. Vocês aceitam experimentar? E aí perceba, né, esse fluxo acontecendo. A gente vai fazer isso por 2 minutos, é muito breve, mas se permita, né, sentir e vivenciar essa emoção, trazendo muita gratidão também por você ter vivido esse momento dessa forma, né, seja com uma pessoa, ou você com a natureza, ou você e um bichinho, né, um pet, tanto faz. Então, uma emoção muito gostosa, regeneradora para você, tá bom? Então vamos lá, quem quiser também pode colocar a mão nessa região do coração, às vezes é um movimento que nos ajuda a trazer a atenção, né? Que é o primeiro passo, é esse foco de atenção. Então quem se sentir confortável e quiser pode fechar os olhos, colocar as mãos na região do coração, comunicando mesmo para o nosso cérebro que agora o foco e a atenção vem para essa região.
E aí então começa a respirar calma e profundamente, percebendo o movimento da respiração, o ar entrando, tocando as narinas, expandindo os pulmões, chegando nessa região do peito e expirando com calma, tranquilidade, de forma natural e bem lento. Procure esvaziar bem os pulmões, talvez levando a atenção também um pouco no ponto do umbigo, né? Indo em direção à coluna, assim. É como se fosse esse movimento de contração, né? Que tira o ar lá de baixo. Que às vezes na respiração do dia a dia, respiração mais curta, não movimenta tanto. Então agora aproveita. Então, atenção na região do coração, respirando. Segue fazendo esse movimento e agora ao mesmo tempo em que você presta atenção na respiração, no coração, você vai ativar uma emoção regeneradora, positiva, de carinho, de amor, de gratidão. Se permita sentir essa sensação agora, esse sentimento agora. Recordando de alguma situação muito gostosa que você já viveu, muito feliz. E vai sentindo no coração toda essa sensação novamente, aqui e agora. Segue respirando, sentindo essa sensação gostosa. E você pode ainda se permitir enviar essa sensação de gratidão por ter vivido esse momento, para essa pessoa, animal, ou um lugar em que você viveu e experienciou. E trazendo atenção na respiração mais uma vez, você pode ir abrindo seus olhos e trazendo a atenção, né, no aqui e agora. E perceba como está o seu corpo agora e como ele estava antes, como você se sente em todas as situações, né, que a gente fala, emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Procura trazer, assim, essa autoavaliação, autopercepção no aqui e agora. Então essa é a prática de coerência cardíaca. É muito comum as pessoas relatarem uma sensação de leveza, de paz, de centramento, de mais calma. Então, é um exercício muito simples, muito prático, que quanto mais a gente faz, a gente pode fazer ele no dia a dia, de olhos abertos, caminhando, no meio de uma reunião. Mas isso depende da gente conseguir de verdade praticar. Tudo é um exercício, é uma prática. E eu desejo de verdade que vocês possam se beneficiar dessa prática também, com esse conhecimento, para que a felicidade, né, seja vivenciada, experimentada a cada momento e todos os dias, várias vezes por dia, né, apreciando de verdade a vida que a gente tem, a oportunidade de estarmos aqui mais um dia, mais um momento, né, aprendendo e podendo ativar essas emoções maravilhosas. Meu nome é Luísa Biscaia e com muita gratidão eu agradeço a oportunidade de ter compartilhado, né, essas experiências, conhecimentos, práticas
nessa semana da felicidade e desejo do fundo do meu coração que você também viva uma vida cada vez mais feliz. Fico à disposição também nas minhas redes sociais, quem quiser pode entrar em contato. Um grande beijo e uma linda semana para todos nós sempre. Gratidão ao Rubim, que nos acolhe, nos inspira, né? Fonte de tanto aprendizado e oportunidade. Então, meu reconhecimento e gratidão. E que essa semana, então, expanda possibilidades para todos nós.